Quero chamar aqui Adriano Sazar, vai trazer a palavra. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Pela vida dele. Vai estar trazendo uma palavra de Deus. E o sobrenome dele não é Sazar, tá? Não sei se vocês sabem. Mas é Sazar a loja, né? Isso, né? É Gomes, é Adriano Gomes. Mas pode ser Sazar também. Que o Senhor te use grandemente em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. É motivo de alegria estarmos aqui, hoje. E eu sei que o Senhor continuará fazendo na vida de todos nós. Então, alegria é a palavra de sempre estar aqui, podendo falar daquilo que o Senhor tem feito. Qual é a fé que você tem desempenhado ou organizado para este ano de 2022? O que você tem, às vezes, falado ao Senhor para que Ele possa fazer em sua vida? Quais são as características que você tem colocado para Deus e falar assim: Senhor, 2022 vai ser... Eu lembro muito bem na palavra do domingo de quarta-feira passada, praticamente já estamos na metade de janeiro e parece que características nossas, vontades ou formas de fazer de 2021, tudo aquilo que a gente já falou para Deus no comecinho do ano, no 1º de janeiro, papelzinho que a gente anota, parece que quer bater na sua porta para que você na realidade seja a mesma pessoa do que os anos já foram. Mas eu acredito, tenho a certeza que Deus tem muito mais para cada um aqui, amém? Deus tem muito mais se você se jogar. Deus tem muito mais se você pegar e falar assim: Senhor, esse ano de 2022 é um divisor de águas na minha vida. E isso ninguém vai poder fazer por você, a não ser essa pessoa que está à sua frente no espelho, você mesmo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 9. Os versículos 35 e 36. Romanos 9, capítulo 9, versículos 35 e 36. Oi? Por quê? É 8, então? Então, é só para ver se vocês estão espertos, né? Fazer igual o pastor quando faz coisa. Ó, pegaram eu hoje, mano, pra gravar isso. Por isso que você não tinha colocado no telão, mano? Porque não tinha? É 8, senhor. É que é o finalzinho, então eu peguei o 9, na Bíblia. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se você também lê em Salmos, esse versículo 36 também vai estar lá. Perdão por ter errado, aí eu ficava olhando para o abençoado na mesa e falei: nossa, ele não coloca. Daí começaram a falar que está errado, e, enfim, está tudo bem. Queria que cada um aqui tivesse sábado conosco. Vai ser um tempo muito precioso e a gente vai falar
por mais que está escrito aí começando certo, mas nós vamos falar deixando o Chupeta e o Nana. Então quem quiser saber aí como deixar o Chupeta e o Nana, cola aí sábado que a gente vai explicar melhor. Fora alguns desafios e coisas muito diferentes. A gente vai ver aqui o William Bonner ao vivo. É uma pessoa que vai ser casada em dezembro, sendo entrevistada. Enfim, vou parar de dar spoiler. Então você vem aí, sabadão, a partir das 7h30. Muita coisa bacana para vocês. Amém? Esse versículo para mim em especial é muito abençoador. Porque às vezes da maneira que nós estamos, como a gente vive, às vezes se dá uma esquecida de que nada pode separar do amor do Senhor. E quando a gente fala nada, é nada. E muitas das vezes a gente parece que separa desse amor. E eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, que exemplo que eu posso dar para a igreja sobre um amor ao Senhor? E Ele começou a falar sobre a vida de José, sobre os princípios que o José sempre esteve embasado na palavra, sobre os princípios que ele tinha para com o Senhor. Vamos abrir em Gênesis capítulo 39, do versículo 8 e 9. Gênesis 39, eu acho que esse aí tem, viu, irmão? Se não tiver, a gente vê se é o 38 ou o 37. Gênesis 39, versículo 8. Mas ele se recusou e lhe disse, isso foi para a mulher de Potifar: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aí a gente está vendo uma característica importante da vida de José. Tantas coisas passou, a gente vai comentar tipo assim algo aqui, mas nesse quesito a gente pode destacar muito bem que José sabia muito bem quem era em Deus. Ele sabia da confiança do Deus que ele tinha. Ele sabia exatamente das questões que provavelmente ele passou, mas nenhuma das vezes a gente vê escrito na Bíblia que José estava triste com Deus. De tudo aquilo que ele passou, sempre estava escrito assim: e o Senhor era para com a vida de José. Se a gente pegar e fazer uma ligação daquilo que a gente leu, Romanos 9, coloca o versículo 36 aí para mim, fazendo um favor, meu querido. Nós podemos ver características da vida de José e de coisas que às vezes nós passamos todos os dias e de como ele foi exaltado pelo Senhor. Romanos 8, só o versículo 36. E de como o Senhor fez na vida dele. Mas esse primeiro ponto, guarde no coração, de como ele sabia quem ele era. Quantos aqui o Senhor também tem ordenado tantas coisas? Tantos aqui, na realidade, o Senhor tem dado tantas coisas. Cuidado de escola, cuidado de emprego, cuidado de uma família, cuidado de uma empresa, cuidado de algo aqui, tipo assim, na igreja, tipo assim, do Senhor. Seja grato a Deus por todas as coisas que Ele coloca nas tuas mãos. Algo de muito interessante todas as vezes quando José ia interpretar um sonho, ele falava assim: isso não vem de mim, é o Senhor que faz. Quando na realidade alguém perguntava assim: como que você consegue essa grandeza? Ele fala: é o Deus que interpreta os sonhos. Então ele sabia muito bem quem o usava e de onde na realidade vinha todas as coisas. Ei, meu querido, Deus tem te dado tantas coisas, mas saiba de algo: todo o poder vem dele. Existe uma frase de um livro chamado O Homem ao Máximo, que o abençoado fala assim: toque, use o ouro, mas nunca toque a glória. Então isso quer dizer o quê? Use todas as coisas ao seu favor. Pode ser a mídia,
pode ser a sua influência, pode ser aquilo que você na realidade sabe de fazer o melhor, mas nunca toque em algo que é somente dele, que é a glória. Se a gente puder ler então aqui, como está escrito assim: como está escrito, por amor de ti enfrentaremos a morte. E se você lembrar, e quem conhece a história de José, ou quem assistiu a novela Gênesis, então, eu comecei a assistir, mas não terminei. A gente viu que praticamente os irmãos dele queriam matá-lo. Ali também está falando que ele era considerado como ovelhas destinado ao matadouro. Aqui na minha Bíblia, que eu vi abençoado que também tem, que é a Viva, está escrito assim no 36: mas o fato que é, por sermos fiéis ao Senhor, estamos sofrendo perigo de morte a todo instante, como ovelhas destinado ao matadouro. Versículo 35, que foi o começo: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será sofrimento e angústia? Imagine ser traído e ser vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos. Isso é uma angústia ou não é? Isso é praticamente algo que aconteceu na vida daquele camarada. Perseguições. Pense nesse versículo que a gente leu em Gênesis, que uma mulher, ao ver um homem que era formoso, falou: deite-se comigo, e ele fugia. Aí está um conselho top para a gente. Quando na realidade você vê algo de perigo, e principalmente algo que você sabe muito bem que é pecado, não tenta ser o valentão e pensar: pô, será que eu vou? Será que eu consigo? Será que eu posso? Foge. Não existe requisito na Bíblia que fala assim, veja se és forte e corra atrás de algo ou de um pecado. Não é somente a vida de José, mas outras pessoas da Bíblia também pegou e fugiu. Outra questão que está no versículo 35: será perseguição, fome, nudez, perigo ou a própria morte? Imagine esse camarada que está numa cela e de repente 2 pessoas contam o sonho para ele, e ele pega e fala assim: ei, você em 3 dias vai ser exaltado e o Senhor vai colocar você no seu lugar novamente. E você em 3 dias, você na realidade vai ser morto e os animais vão comer a sua cabeça. Poxa, quantas coisas o Senhor tem dado ao seu coração, à sua vida, para que você possa falar em nome dEle, para que você possa fazer em nome dEle. Se a gente pegar todo esse versículo 35, a gente pode comparar a vida de José, de coisas que ele pegou e passou. Quando alguém na realidade era levado como escravo, aquela pessoa, ela tinha que estar nu, e ela foi vendida para alguém como escravo, e mesmo assim lá estava escrito assim: o Senhor era com ele. Quantas coisas passam sobre as nossas vidas para que a gente possa entender o mover de Deus, e quantas coisas a gente pega e fala que é prova, que é deserto, mas, como diz também Felipe Valadão, não diga prova aquilo que Deus chama de processo. É exatamente isso que José praticamente entendia. É exatamente isso a chave de um cara do Antigo Testamento. Sabia que praticamente todas as coisas iam correr bem na vida dele, porque ele sabia o Senhor que ele servia. Ele sabia qual que seria o final dele. Quantas pessoas têm sonhos aqui? Quando a gente fala sobre José, fala o sonhador, guarda para si e não fala para ninguém, porque está escrito, se eu pegar e falar hoje sobre o meu sonho, automaticamente aquela pessoa ela vai querer escutar: ei, se algo foi dado por Deus a você, declare, porque você já é mais do que vencedor por aquele que te chamou. Quantas pessoas já não estão dando mais testemunho aqui nesse púlpito, porque pensar, se eu falar algo, automaticamente alguém vai começar a olhar para mim de outra forma. Ei, se Deus está dando conquistas a você,
use esse microfone sim, quando for preciso, para você exaltar o nome dEle, para que as pessoas saibam que Deus é Deus, tanto na sua vida, e também possam fazer isso na vida de quem está ouvindo. Quantas pessoas na realidade deixam de exaltar a Deus nas suas conquistas, porque pensam que isso foi a obra das tuas mãos. Mas quando tem aquele versículo falado, maldito o homem que confia na força do seu braço, significa exatamente isso. Vamos aprender com José nessa noite, para nós entendermos que aquilo que nós temos ao nosso redor, ao nosso lado, aquilo que está atrás e à frente vem de Deus. O teu futuro está garantido, por quê? Porque Deus está lá. E mais uma vez eu pego e falo para vocês, 2022 tem que ser algo sobrenatural da sua vida. Porém Deus tem aguardando você dar esse pontapé inicial. E todas as vezes quando você vir a este lugar santo, que é a igreja do Senhor, decida viver diferente da forma do que você entrou. Decida como um dia do desafio. Isso existe, é um dia mundial, fala o dia do desafio, que a galera tem que se organizar e fazer exercício. Mas esse também é o dia, todas as vezes quando você coloca os teus pés aqui dentro, porque o desafio da palavra é lançado sobre você. E qual vai ser o seu feedback sobre esse desafio? Agarre todas as vezes quando alguém subir aqui e falar algo, e falar assim, Senhor, eu quero mudança, eu quero aceitar esse desafio, porque eu sei que esse ano vai transbordar de bênçãos sobre a minha vida. Mas isso só vai acontecer se você tomar atitudes que englobam o Senhor ao seu lado, amém? Se a gente pensar também sobre algo e a atitude de uma pessoa bastante abençoada no Novo Testamento, vamos ler Atos 7, versículos 54 ao 60. A gente vai falar de um brother, que é aqui dessa igreja, é tesoureiro, tem o nome dele, que é Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Continua aí, varão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não consideres culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Quando a gente lê aqui, que a gente fala que nós somos como mártires, automaticamente a gente pode entender que não é tão fácil assim falar que a gente vive uma vida cristã. Mas se a gente também ver o outro lado, é muito complicado viver da maneira que nós estamos vivendo. Porque poucas coisas nos tiram da presença de Deus. É pouca coisa que a gente consegue murmurar e falar assim hoje, mas aquela pessoa me deu, tipo assim, a paz do Senhor, eu acho que eu não vou mais para a igreja. Ei, 2022 é tempo de você começar a olhar com os outros olhos, com os olhos da fé, para que você possa entender que muitas coisas nós podemos fazer, tipo assim, em nome do Senhor, e muitas coisas na realidade não pode nos tirar dessa alegria que é estar na presença do Senhor. E às vezes, muitas das vezes, a gente deixa pequenas coisas abalar a nossa fé. A gente deixa pequenas coisas entrar no nosso coração, para que na realidade a gente às vezes chega até se diminuir mediante algumas coisas dentro de um Deus que é tão grande na nossa vida, para mostrar a necessidade
que Ele na realidade fala para você todo dia: eu te amo, vença, corra, se ajoelhe, vai por mim, vai comigo. Se a gente olhar Estevão, ele foi um mártir, de na realidade estar morrendo ali por Cristo, e alegre e contente, sabendo para onde ele ia. Quantas das vezes nós estamos trabalhando e a gente pega e fala assim: Senhor, me tira desse serviço, mas o que o Senhor sempre sonhou e imaginou era na realidade você sendo luz e canal de Deus naquele lugar. Quantas das vezes na realidade você imaginou falando assim: eu devia estar trabalhando ali ou trabalhando aqui, mas Deus está te preparando nesse lugar, e tudo aquilo que Ele colocar você, apresente a Ele, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque na realidade a nossa vida é assim. Estamos vivendo tempos que na realidade parece que a nossa dependência é da política, a nossa dependência é sobre governantes, que a nossa dependência depende deste ano de 2022, que vai ser as eleições. A nossa dependência vem de Deus, e Ele na realidade fala para nós todos os dias, porque existe na Bíblia 365 vezes: não temas, para que a gente possa na realidade se alegrar nele também todos os dias, e saber que vamos vencer. Então precisamos saber e ser uma pessoa como José, uma pessoa de princípios, e devemos também olhar para a vida de Estevão e entender que na realidade devemos ter uma fé inabalável. Nada pode negar a sua fé, nada pode atrapalhar a sua fé, nada pode fazer com que você na realidade olhe para os lados e de repente o seu barco balance, de você imaginar que o Senhor não está com você. Nada pode fazer com que você às vezes olhe ao lado e não se sinta amado pelo Senhor. O versículo que a gente leu é tão precioso, falando que nada nos separa do amor de Cristo. Acabamos de falar aqui sobre a vida de José, que na realidade foi colocado num calabouço, que na realidade os irmãos olhavam para ele como ódio. É isso que está escrito na Bíblia, que na realidade ele fez uma coisa certa, e na realidade o patrão dele, furioso, deixou ele na realidade no calabouço pela prisão, porque ele acreditou na esposa dele mentirosa, que depois que ele pegou e falou sobre os sonhos e foi bendito na vida de uma pessoa, ele pegou e falou assim: olha, quando você estiver com o faraó, lembre-se de mim. E o camarada lá em cima comeu, bebeu, passou mais de 2 anos e se esqueceu dele. E não está escrito na minha Bíblia, e com certeza na sua também: e José ficou triste e revoltado para com o Senhor. Não, ele foi uma pessoa perseverante, ele foi uma pessoa que sabia, entendia sobre o amor de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que na realidade, que no caminho dele estava passando todas as coisas para ele viver grandes coisas ao Senhor. E você na realidade passa por tantas coisas, às vezes tantas coisas que você fica triste, mas entenda que é um processo para você viver grandes coisas em Deus. Mas passe isso glorificando ao Senhor, entendendo que todas as coisas estão preparadas nas mãos deles, e principalmente sabendo: no meu fim está Jesus, então o meu fim vai ser bom, no fim lá vai estar Ele. Então eu posso glorificar e saber que é uma alegria servir ao Senhor. E servir ao Senhor é você entender que nós vamos acordar e saber que Ele vai estar conosco todos os dias, todos os momentos, e você tem acesso assim, liberado para com Ele. É só você pegar e ativar, tipo assim, uma chave e falar assim: ei Pai, olha aí, vamos comigo, passe isso juntamente comigo. Senhor, venha Senhor mostrar para mim qual que é o caminho, como eu devo enxergar. Senhor, mostra que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que os meus lábios sejam os meus lábios, para que eu possa viver, para que eu possa ser guiado e principalmente ser feliz. E quantas pessoas na realidade vêm na igreja pensando que na realidade, se eu não for, eu acho que Deus vai ficar bravo. Deus na realidade espera você para um compromisso com Ele, para uma alegria com Ele, para que você na realidade seja reflexo dEle aonde for, e que as pessoas vejam em ti principalmente a alegria de Deus. Não uma cara tipo carrancuda, tipo assim, alguém que pega e fala assim: e aí, como que é? Tô aí. Mano, eu não tô aí, eu tô vivendo. Eu tô na realidade pegando, querendo fazer todas as coisas para que Deus na realidade me use, esteja comigo, e para que eu possa vencer, romper, mas principalmente estando com esse Deus Todo-Poderoso. E se a gente continuar aí em Romanos, que é o capítulo 8,
A gente vai ler o finalzinho que fala: eu estou convencido que nada pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte, nem tempestades, nem o presente, nem o futuro, nem um lugar bem alto do céu, ou as profundezas do mar, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, hoje a gente pode pegar e falar assim: eu estou convencido. E vamos já se colocar de pé para fingir que a gente está acabando. Eis que na realidade você tem uma decisão a tomar hoje. E essa decisão, como diz aqui a palavra, não é o homem que convence, mas é o próprio Senhor. E quando na realidade está escrito, no finalzinho aí de Romanos 8, está escrito: mas eu estou convencido. E se a gente trazer para os dias de hoje que nem o Covid, que nem os problemas, que nem às vezes a minha família que está passando por situações complicadas, que nem oficial de justiça, que nem amigos da escola, que nem influenza, que nada pode me separar do amor de Cristo que está, em Jesus. Então esta é a pergunta que eu faço para você hoje: qual é a fé que você quer viver em 2022? Eis que tudo está diante de você, não está diante de mim, não está diante dos pastores daqui, está diante da sua vida. Como fazer para que o Senhor convença você essa noite, de você acreditar mais no amor dEle, de você acreditar que tantas coisas às vezes você fez errado e falar assim: poxa, como Deus pode me amar? Ele te ama e pronto. Como Deus pode, na realidade, me chamar de filho? Se você aceitar a paternidade dele, pronto, ele já está aí pertinho de você, te dando um abraço e falando assim: filho, vem cá, encosta o teu ombro no meu. Como nós podemos, em pleno 2022, onde tantas coisas são testadas, tantas coisas a galera quer colocar em prova e nunca conseguiram provar que Deus não existe, nunca conseguiram pegar e falar que na realidade as escrituras que a gente lê todo dia não existe. Mas não, é totalmente ao contrário. Passa-se dias e pós-dias, sempre há alguma coisa, uma descoberta e falando assim: achado, encontrados pedaços de tal coisa que evidencia que tal coisa que existia na Bíblia era devido ao fato. Foi encontrado vestígios da arca e sabe que praticamente isso é fato. Foi encontrado vestígios de um vilarejo aonde praticamente foi morado tal pessoa que estava na Bíblia. Em 2021 e 2020 isso aconteceu mais de 30 vezes. Se até ciência já começa a entender sobre esse Deus, por que você não vira essa chave para você entender que em 2022 Deus não quer te dar uma vida simplesmente como foi em 2021, 2020, mas é algo novo, é coisa nova, é algo na realidade que você tem que entender sobre princípios. Tem um abençoado aí que a gente segue, que ele fala: se possível quebre até algumas regras, porque regra é feita quando alguém quebra princípio. E é nisso que a gente tem que ficar ligado. Nunca quebre princípios. O seu princípio tem que ser indestrutível no seu coração. Mas o princípio maior, para que você inicie todas as coisas, é você entender quem você é em Deus. O que Ele faz no teu coração, o que Ele faz por você, o que Ele faz na tua vida, se você realmente entregar tudo para Ele.
como Ele consegue mover e moldar e virar a tua fé, se você realmente pegar e falar assim: Jesus, eu quero viver nesses princípios, eu quero estar vivendo nessa imersão de presença. Ei, coisa maravilhosa é quando a gente pisa em um lugar e na realidade a gente já começa a sentir a presença de Deus. E isso não ocorre somente aqui nesse lugar, porque fala que aonde você coloca a planta dos seus pés, ali vai ser diferente. Então você tem que se ligar que quando você coloca a planta dos seus pés no teu trabalho, ali já está decretado algo diferente. Quando você coloca as plantas dos teus pés ali na tua casa, mesmo que às vezes está acontecendo alguma briga, alguma discussão, mas também fala que você colocou a planta dos teus pés e ali vai ser diferente. Ei, tantas coisas o Senhor tem prometido e na realidade Ele continua sendo o mesmo. Às vezes a gente canta, fala que o Senhor continua sendo bom, a gente fala sobre as providências de Deus, mas na realidade a vivência disso é totalmente diferente. E essa noite, na realidade, o Senhor sempre traz você aqui. Não é só essa noite, mas todas as vezes quando você vem à casa do Senhor, Ele sempre te faz um convite, Ele sempre te faz uma pergunta, para que você entenda realmente os planos de Deus sobre a tua vida, para que você realmente entenda quantas coisas Ele quer fazer por você. Mas aqui a gente leu que nada te separa do amor do Senhor. E se Ele na realidade fala nada, não existe alguma coisa que você pode falar para Deus. Ele na realidade vai te responder: mesmo assim, você não está separado daquilo que eu tenho para você. Mesmo assim, você não está separado para os propósitos e para aquilo que eu tenho reservado para você. Então, ei, se eu fosse você, se jogava na presença de Deus e falava assim: Senhor, eu quero viver, eu quero me lançar, eu quero estar, eu quero fazer mais coisas, eu quero vivenciar coisas diferentes. E esse dia se chama hoje, esse momento se chama agora. Então aproveite esse momento, esse louvor, para que você possa viver experiências com Deus. Nada, sabe o que é nada te separar? Quantas coisas você às vezes se sente longe do Criador, mas todos os dias Ele está à porta do teu coração falando assim: eu te amo. O que na realidade mais Ele quer é que você abra essa porta e deixe Ele entrar de uma vez. O controle não está nas tuas mãos, o controle está nas mãos daquele. Ei, os telejornais falam tantas coisas que daqui a pouco vai começar a fechar tudo. Ei, não, poder tem a tua palavra para você entender que na realidade fechado é aquilo que na realidade o maligno tenta pegar e fazer, mas aberto estão as comportas do céu sobre nós. Fechado está o poder do maligno para essa cidade, porque existe sim uma igreja que vai tipo assim avançar, e a igreja tem que avançar para o inverno recuar, e Ele vai usar você, e é com você. E é você que na realidade Ele vai usar para mudar tudo isso aí. Então não se sinta fora desse alistamento, não se sinta fora desse militar que é o exército do Senhor.